Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor especialista em NR10 e para o vídeo de hoje eu trouxe o seguinte tema, né? Boas práticas bastam? Exigências administrativas bastam? Atribuições profissionais do conselho bastam? O que é hoje necessário para que se possa trabalhar adequadamente na área elétrica, né? Boas práticas, recomendações, como é que se faz? Você acha a rodo na internet, né, no YouTube, gente falando o que, que é isso, o que, que é aquilo, como é que se faz, né? E será isso mesmo? Será que isso basta? Vamos seguir o que nos falam, né? Exigências administrativas, nós temos vários órgãos, né, oficiais, é, várias etapas de projeto, né, que fazem exigências legais, né, exigências administrativas, né, e se eu cumprir essas exigências, estou de boa? Estou tranquilo? Ou será que existe algo mais, né? E atribuições profissionais, né, é uma responsabilidade dos conselhos, né, dos conselhos de classe. Os conselhos federais me fala a eu, engenheiro Alexandre, o que que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? E se eu seguir isto basta, né? É um assunto intrigante, né? Será que bastam mesmo, né? E para bastar, ele precisa ser necessário e suficiente, não é? Insuficiente. E essa segunda parte, se é suficiente, é que, vamos dizer, está as nossas oportunidades de reflexão aqui, né, nesse vídeo, né? Vou trabalhar esse assunto desse vídeo chamando 3 cenas das quais eu participei, né? 3 diferentes cenas para a nossa reflexão, né? Uma cena sobre boas práticas, né, sobre boas práticas. Uma segunda cena sobre exigências administrativas. E uma terceira cena sobre atribuição profissional emitida por conselho de classe, tá? E será que bastam, né, para o nosso trabalho técnico, né? Para o nosso trabalho técnico, eu não ia escrever aquele adequado, não. Eu falei assim, deixa eu escrever alguma coisa, né? Porque nós estamos falando aqui do trabalho conforme está direcionado pelas leis, pelas normas técnicas vigentes hoje, né? Não estou falando do trabalho técnico, né, que eu executava 20 anos atrás, porque não existia norma regulamentadora, né? Ou existia, mas de uma forma muito tênue, né, as suas consequências. Então, quando eu falo trabalho técnico como se deve fazer, né? E, claro, atendendo aos requisitos normativos e técnicos que são hoje exigidos para nós, profissionais da elétrica, né? Será que podemos ou devemos acrescentar algum outro aspecto, né, em nossas práticas profissionais, além das boas práticas, além das exigências administrativas, além das atribuições profissionais ditadas pelos conselhos? Será que cabe? Vamos conversar sobre isso, né? Cena 1, né? Vídeo, eu publiquei semana passada, né? Posso trabalhar individualmente? Respondendo a uma pergunta de uma técnica em eletrônica, né? Que me direcionou essa pergunta. E eu respondi esta questão sobre 3 aspectos, né? O aspecto profissional legal, quer dizer, as leis que ditam a profissão de técnico, né? Eu chamei as normas regulamentadoras, que são documentos do ordenamento jurídico, que diz respeito à questão de segurança do trabalho. E eu fiz um comentário também, né, para terminar o vídeo, sobre as particularidades das firmas. Já que o panorama de responsabilidade é o que nós acabamos de conversar, o que, que as firmas fazem, né? O que, que as firmas podem fazer, né? Com relação à segurança, com relação à exigência, né? Bem, eu postei esse vídeo, eu recebi um comentário de um amigo, um profissional de longa data, né, com décadas de um bom trabalho em campo, né, ele tem uma firma de engenharia, de instalações elétricas, né, chefia equipe com muita competência, com muito cuidado, com muito zelo, com muita atenção, né, é um profissional que eu tenho muita tranquilidade de trabalhar com ele.
quando os trabalhos dizem instalações em campo. E ele fez o seguinte comentário, aí estão as palavras dele em negrito, né? Não se pode trabalhar sozinho de jeito nenhum, né? Não se pode trabalhar sozinho de jeito nenhum, né? Eu falei assim, tá aí, né? É uma boa prática. Para quem assistiu o vídeo, sabe que esta postura aí vai além do que exige as leis, né? Vai além, né? Todavia, é um além preventivo, né? A nosso favor, né? Já que existem situações de segurança onde a lei reconhece que é bom não trabalhar sozinho, é claro que eu posso expandir esta prática, não trabalhar sozinho, para qualquer uma das minhas atividades em campo. Eu não estarei ferindo questões legais e, claro, estarei acrescentando recurso de segurança. Isso é chamado boa prática, né? Toda engenharia tem a relação de boa prática, né? Nós temos o privilégio de não ser os primeiros a trabalhar com eletricidade. Então, antes de nós, né, tivemos outros trabalhadores e as boas práticas vêm se herdando, né, vêm passando de boca a ouvido, né, vamos dizer assim, né, e sim, acumula muita coisa interessante, né, muito recurso interessante. Isso é uma boa prática, né, da qual eu poderia incluir no vídeo. Eu falei assim, eu poderia até ter falado isso no vídeo, né, nos finalmente, né, as questões da boa prática, cabia perfeitamente, né, é, que além do aspecto profissional, que eu citei, da segurança, também das particularidades da vida, da firma, né, e da vida também, né, terminaria com a questão das boas práticas, né. E boa prática a gente pode resumir no, num ditado popular, né? Cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém, né? Então, essa boa prática ela é cautelosa, ela favorece a segurança, né? Não tem por que não usá-la, né? Eu vou mudar um pouco a minha frase, né? A boa prática não fere os quesitos legais vigentes, né? E colabora com a segurança, claro que são muito bem-vindos, né? Ótimo, mas pergunta-se, né? Será que boas práticas bastam? Será? Essa é a nossa reflexão, né? Boa prática é bom? Claro que é bom, né? Altamente recomendada. Nós estamos aí, né, usufruindo da experiência de quem chegou antes da gente, né? Altamente recomendada. Boa prática basta para que possamos atuar em campo? Aí surge uma interrogação, né? Eu imagino, eu imagino que se tudo transcorrer conforme não tiver nenhum imprevisto, até um profissional cheio de boas práticas pode estar bem, né? Mas, né, é muito limitado, não é? É muito limitado, né? Sem pensar muito, é muito limitado. Aqui eu relacionei, eu fiz uma lista do que me veio à cabeça, né? Num brainstorm, né? Do que me vem à cabeça quando eu penso em boas práticas, né? Em boas práticas, né? Ah lá, boa prática é suficiente para que possamos fechar nossos contratos, estimar a equipe, levantar recursos, listar materiais, definir treinamentos, comandar equipes em campo, responder aos nossos contratados, responder aos nossos contratantes, né? Então, etc., né? É claro que as boas práticas são bem-vindas, todavia elas são muito limitadas. A gente precisa de recursos mais, né? Precisa de recursos mais, né? Imagina um profissional em campo que sabe como se bem pratica todas as atividades, né? Basta. É aquilo que eu falei. Se não houver imprevisto, se não houver nada fora do normal, até ele pode sair bem. Mas se surge uma questão, como é que se discute, né? Eu já estive em uma firma e foi um trabalho em campo, com equipe em campo, e eu fiz a proposta de abrir painéis, tirar uma fotografia, e o técnico de segurança falou assim, isso eu não autorizo, né? Isso eu não autorizo, né? E aí, se você está só com as boas práticas, você está vendido, não é? Está vendido, né? Eu falei com ele assim, o que você decidir, eu acato. Agora eu vou te falar o que é o trabalho e para que é o trabalho.
a gente analisa os riscos envolvidos e, quem sabe, a gente acha um meio termo aí que atenda a questão de sua segurança e atenda o meu trabalho, que tal? E conversamos e nos entendemos, né? Mas para isso eu não tinha apenas boas práticas, eu tinha um conhecimento, né, maior, né? Ótimo. Cena 2, né? Depois a gente volta na cena 1. Né? Cena 2. XPDA não é necessário nas minhas obras. Né? É uma cena muito engraçada, aconteceu alguns anos atrás, já bastante anos atrás, né? E era um profissional, era um engenheiro da construção civil, tinha firma, tem uma firma, bem, tem tantos anos que eu não reencontro com ele, eu perdi o contato, né? Eu só tive um grande contato com ele nessa época aí, e ele estava trabalhando, e eu fiquei curioso, porque ele tem uma firma pequena que comprava lotes, né, lotes vagos, fazia construção de edificações residenciais, né, sempre apenas em 3 andares, tinha alguns facilitadores na época, questão de elevador, não necessidade de elevador, né, algumas condições que barateavam a empreitada, né, e vendia, e era o carro-chefe dele. Um dia ele estava trabalhando, fiquei curioso, falei assim, mas aqui, como é que você resolve o para-raio, né? Falei, SPDA não, o para-raio das suas edificações, da sua obra, né? E ele estava trabalhando, estava concentrado numa coisa, e nem me deu atenção, continuou concentrado e me fez essa resposta aí, né? SPDA não é necessário em minhas obras, né? Aí eu fiquei curioso, né? Eu conheço a norma TEC, né? E na época eu usava muito, era ainda a norma técnica brasileira, a antiga, 5419, né? Eu usava a IEC 305, que era muito mais completa nas questões, principalmente em instalações de alta tecnologia, né? Eu falei, mas... Aí pensei, né? Falei, mas como assim, né? Como assim, né? Como assim? Porque não tem nenhum item da norma falando que não cabe SPDA. Existe sim umas condições normativas na norma atual, que foi publicada em 2015, né, norma brasileira, que fala que nessas condições, na análise de risco, você pode chegar à conclusão, você pode chegar à constatação, né, conclusão, a constatação de que aquela edificação já está naturalmente protegida. Ou seja, a probabilidade de sofrer danos devido à descarga atmosférica já é suficientemente pequena, né, dispensando a instalação de sistema. Mas eu fiquei curioso, né, e falei assim, como assim, né? Explique-me, né? Ele deu essa resposta. O Corpo de Bombeiro não exige SPDA em prédios de até 3 andares, que são as minhas obras, são os focos do meu negócio, né, para emitir-se o habite-se, né? Então, o que é que ele está falando aqui? Existe uma exigência administrativa do Corpo de Bombeiros, ótimo, muito bem-vinda, né? Muito bem-vindo o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros tem uma missão, né? Tem uma responsabilidade civil de verificar as condições de habitação das edificações, né? Então, faz uma inspeção multidisciplinar, né? Vários aspectos. E na questão de SPDA, ele baixou por bem baixar essa normativa administrativa para ele, como de bombeiro, né, ter uma referência nas questões de SPDA. Hoje já temos referências melhores, né? Mas nada impede que o Corpo de Bombeiro assim o exija, né? E, ótimo, fazia parte das exigências do Corpo de Bombeiro, né? Mas vem uma pergunta, né? Vem uma pergunta, né? Atende tudo, né? Pergunta-se, será que as exigências administrativas bastam, né? Conhecer, atender, seguir as exigências administrativas de órgão da administração pública é importante? Sim, necessário. Informa-se e cumpre-se, né? Informa-se e cumpre-se, né? Isso é necessário. A pergunta que cabe é, as exigências administrativas bastam para que possamos atuar em campo? São suficientes, né? Será que elas esgotam as nossas responsabilidades profissionais? Né? Será? Ou, apesar de serem importantes, de precisarmos
precisamos ir além e conhecer melhor o leque de nossas responsabilidades. Sem muita reflexão, né? Só pelo aspecto aqui, né? Será que o Corpo de Bombeiro, numa exigência de um item dentre vários que eles inspecionam, será que é suficientemente robusto para ampliar, para atender todas as nossas necessidades, as nossas responsabilidades técnicas, questões de SPDA? Difícil acreditar, né? Imagina uma obra ou serviço onde todas as exigências administrativas exigidas pelos órgãos pertinentes são cumpridas. Tudo bem? Ficou faltando algo? Devemos algo a alguém? Com relação às organizações, né, às instituições aí oficiais, não, nós cumprimos, né? Mas tudo bem? Abrange toda a lei? Né? É difícil, né? A gente acreditar nisso, né? Vamos para a cena 3, depois nós vamos voltar na cena 2. O Conselho de Classe publica essa atribuição profissional. Então, nas resoluções, nós sabemos o que é uma resolução de um conselho de classe, né? Nós conversamos muito disso, né, sobre o último vídeo, onde a técnica eletrônica falou assim, eu posso trabalhar sozinha, né, individualmente, né? Então, o conselho de classe publica as atribuições profissionais, né? Se o conselho de classe publica determinada atribuição profissional ao meu título, por exemplo, isso basta para que eu exerça essa atividade? Bem, com certeza isso é necessário, tá ok? Isso é necessário, porque se eu exerço uma profissão, uma atividade que o conselho não reconhece que seja de minha competência, né? Que não está atribuída a mim, e isso aí é o exercício ilegal da profissão, né? Passível de pena. É passivo de pena. Então, que é necessário que eu execute as minhas tarefas técnicas dentro do que determina o conselho de classe pertinente, onde eu estou inscrito, isso é verdade, isso é necessário, tá? Mas vem a pergunta, né? Isso é suficiente? Eu vou colocar aqui 3 fatos pequenos que são realidades, né? Os engenheiros civis têm atribuição profissional de projeto elétrico de baixa tensão e de projeto de SPDA. Tá? Engenheiro civil. Ok? Então, do ponto de vista do conselho, os engenheiros civis podem fazer projeto elétrico de baixa tensão e podem fazer projeto de SPDA. Né? Os arquitetos também o podem, tá? Os arquitetos têm atribuição profissional de projeto elétrico de baixa tensão e projeto de SPDA. Tem. Né? É isso mesmo? Tudo bem? Né? Eu, como professor de curso superior, já dei aula para turmas tanto de engenharia civil, aula de instalações elétricas para engenharia civil e para pessoal de arquitetura, né? Eu tomei o cuidado nas primeiras aulas de conversar sobre as questões de responsabilidades, né? Que é o que nós vamos discorrer aqui em algum nível, né? Existe isso, ó. Existe um processo na justiça que revogou a resolução do CONFEA em atribuições profissionais. É uma coisa meio louca, porque o CONFEA e os CREAS, eles são autarquias exatamente para cumprir para cumprir a função de Estado para orientar e fiscalizar os exercícios profissionais a que elas pertencem, né? Por quê? Porque exatamente saindo do âmbito profissional, onde existe uma necessidade de especialização para entender o razoável da prática profissional, só encontra-se isso aonde existem profissionais com formação semelhante, né? Então, é uma coisa meio louca isso, né? Por favor, senhor Confé, por favor, senhor requerente, vai lá no Confé, conversa entre amigos aí, ué. Resolve. É razoável ou não é razoável? É razoável por quê? Justifique. Não é razoável por quê? Né, as questões de atribuições profissionais. É claro que ninguém confessa, mas existe aí uma intenção de reserva de mercado
para profissionais, né? Que eu acho um assunto muito, eu diria, ingênuo, né? Frente às responsabilidades legais que estão cercando, né? As questões profissionais, né? Não existe reserva de mercado, pode existir reserva de responsabilidades, aí eu concordo, né? E se você se julga em condições de fazer o projeto, né? Ok, né? Pergunto, será que a atribuição do profissional basta? Né? Com certeza são necessárias, todas as vezes, será que bastam? Né? Será que bastam? Será que a responsabilidade na elaboração de um projeto se resume ao conselho atribuir ou não atribuir? Ou existem exigências de maior ordem, né, que a gente tem que seguir, hein? Né? Ou basta o conselho? Né? Será que o arquiteto tem condição de cumprir a tarefa de elaborar um projeto elétrico assim que obtém o seu diploma? Tá? Eu estou colocando aqui uma observação temporal. Tá? Temporal. Porque se o assunto dos conselhos de classe é fiscalizar o exercício profissional, essa fiscalização e essa atribuição profissional, ela é função do tempo. Ela é função do tempo. Eu saí da escola de engenharia em final de 85. 1900, é bom colocar um milênio também. 1985. Então, nós estamos em 2022. Então, quais são minhas atribuições profissionais? Será que são ditas pelas cargas horárias das matérias que eu tive lá na década de 80? Não é possível. Né? Não é possível. Mesmo porque várias outras cadeiras já emergiram, várias outras necessidades técnicas já emergiram. Eu já dei aula de assuntos que eu não tive aula na universidade. Né? Quer dizer, eu sou um profissional atuante e estou me especializando, estou me exercitando, estou conhecendo. Né? Então, eu coloquei no tempo. Mas vamos imaginar um recém-formado em arquitetura. Ele pode elaborar um projeto elétrico? Bem, pelo conselho sim, tá? Pelo conselho, pelo CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Pode. E ele vai ficar feliz de fazer um projeto elétrico? Né? Será que o engenheiro civil tem condição de cumprir a tarefa de elaborar um projeto de SPDA assim que obtém seu diploma? De novo, a questão temporal, assim que obtém seu diploma. Porque o profissional que se especializa não tem problema nenhum. Conheço vários profissionais excelentes em áreas que ele não tem formação oficial. Né? Mas é o caso, cabe e é função do conselho bater na porta do conselho. Aqui meu título é esse, mas eu quero exercer esse artigo porque eu sou competente para isso. Podem me testar. Porque o conselho é o exercício da profissão. Nós, como estados que somos, queremos que as coisas sejam bem feitas, conforme a legislação vigente. Pouco importa quem é que esteja assinando, desde que, né, esteja cumpridas as questões, não é? Técnicas e legais. Você, né? A pergunta pessoal é sempre mais, né? Vibrante, digamos assim. Você está em condições de hoje, porque outro tempo você pode tomar suas providências. Hoje, né? Bem cumprir as atribuições profissionais que seu conselho determinou para seu título? Dê uma consultada quais artigos que tem, lê lá nas resoluções do CREA ou do respectivo conselho e veja se você tem condições de hoje executar aquilo. Se sim, sim, né? Mas será que basta? Né? O que falta então, né? O que falta para que as boas práticas, né? As boas práticas, que além de recomendadas, possam contribuir efetivamente, né, para o nosso trabalho dentro de práticas responsáveis e adequadas? Né? O que nos falta para que eu não me perder nas exigências administrativas, eu não me entusiasmar com o cumprimento das exigências administrativas e além, né, saber me inteirar das demais responsabilidades da minha profissão? O que falta? Né? O que falta, né,
para eu não me encantar, adorei esse verbo, encantar com as atribuições profissionais, né? E poder exercer minha profissão de forma adequada, legal e responsável, né? Responsável. Veja que a palavra responsável, responsabilidade apareceu aí, né? Nas três perguntas, né? O que falta, né? Então vamos falar do que falta, né? Legislações, né? O Brasil é um país regulamentado. Pode parecer estranho, mas tem muitos países que não, que privilegiam outros aspectos, né? Outros aspectos das interações entre a sociedade, né? Mas o Brasil é altamente regulamentado, né? Leis, regulamentos, normas, né? Existe lei, regulamentos, resoluções, normas, regula as diversas facetas da sociedade, diversa, e como diz aquele personagem humorista, os mínimos detalhes, né? Inclusive das atividades de trabalho, tá? Inclusive das atividades. Isso não é bom nem ruim. Dependendo nesse cenário, isso é bom, favorecedor, isso é positivo. Em outros cenários, isso acaba sendo complicado, né? Mas a gente tem que dançar conforme a música, né? Então, os documentos legais são de maior hierarquia, já que possuem observância obrigatória. Então, nós precisamos, nós técnicos, nós engenheiros, nós profissionais habilitados, principalmente esses, né? Vou chamar os profissionais habilitados, que é eles que estão trabalhando sob os auspícios de lei, né? Então, os profissionais habilitados têm de conhecer as leis, regulamentos, normas, né? E está fácil hoje, senhores. Está fácil hoje. Você tem internet aí no seu computador, no seu celular, você acessa, baixa os documentos se quiser. Ah, eu vi no site que o prontuário se faz assim. É isso mesmo? Ótimo, que boa dica. Vamos saber se é mesmo? Vamos ver o que está escrito na norma regulamentadora, vamos ver o que está escrito nos documentos legais, vamos ver o que se fala disso em outros sites. É muito fácil hoje em dia fazer pesquisas, né? Então, a gente precisa não começar por boas práticas, começar pelas leis. Não começar pelas exigências administrativas, começar pelas leis. Não começar por atribuições profissionais de conselho, começar pelas leis, não é? Lembrando de que temos, por força de lei, aqui um resumo bastante pontual, esquemático, só para a gente ter material de nossa reflexão aqui, tá? Lembrando, nós temos que observar as leis das profissões, né? Lei dos engenheiros, lei dos técnicos, né? Tudo isso está no site, tá no governo federal, tá acesso, você pode baixar, inclusive você baixa com todas as revisões que sofreram, né? Tem uns modos de baixar lá com todas as referências, você consegue saber o histórico das leis, né? Observar as normas regulamentadoras, né? Observar normas regulamentadoras, porque foram publicadas sob auspício de lei, elas são obrigatórias, né? Temos que observar as normas técnicas, porque as normas regulamentadoras têm de observar normas técnicas. Só esses três assuntos aí já nos basta, né, de pesquisa, de estudo, para a gente ir para campo, né? Vamos voltar às cenas, né? A cada 3 cenas aqui apresentadas, é inserir o conhecimento das leis, dos regulamentos, das normas técnicas no contexto. Então, vou voltar às cenas e eu agora sou um profissional que conheço suficientemente as questões legais, de leis, regulamentos e de normas técnicas, tá? E vamos ver como é que fica, né? Agora posso. Então, eu sou ciente da legislação diante de uma boa prática, tá? Encontrei uma boa prática pelo caminho, ou veio no site uma boa prática, ou alguém falou que se faz assim, tá? Primeira coisa, identificar que é uma boa prática. Até para identificar que é uma boa prática, eu tenho que saber o que está na lei e nas normas técnicas. Porque tem eletricista até hoje que mede a tensão no toque. Tem! E olha, com uma precisão fantástica. Isso é 220. Esse é 127. Então, é um profissional, né, que exerce desta forma. Isso é boa prática.
Não, senhor, isso aí fere assuntos de segurança, isso aí fere normas técnicas, isso aí fere normas regulamentadoras. Por favor, isso não é boa prática, né? Isso é velha teimosia, né? Tenta catequizar o cidadão lá, fala, para com isso, rapaz. Para com isso, né? Então, até para você identificar se o que você está tomando contato é uma boa prática, você precisa saber o que está nas normas técnicas, não é? Aí você consegue reconhecer o real valor dessa boa prática, né? Só conhecendo as normas técnicas e o regulamento, você fala assim, olha, essa boa prática é preciosa. Feito aqui o nosso comentarista, Toninho, é o nome dele, né? Colocou, não pode se fazer trabalho sozinho em campo, né? Ele usou, inclusive, um verbo muito severo, pode, né? Eu trocaria para deve. Não se deve fazer trabalho em campo sozinho, né? Então, reconhecer o valor da boa prática, né? Assim como não valor, né? Valor aí é no sentido de é bom ou não é bom, né? E agora sim, identificar quando é uma prática equivocada, né? É equivocada, ou é equivocada em alguns detalhes, né? Ou a gente precisa, em algum ponto ela é bom, em outro ponto não, né? E de repente sugerir alterações. Mas sugerir alterações eu preciso ter um conhecimento dos assuntos legais e das normas técnicas, senão eu não consigo dar contribuição, né? Contribuição é que vai para frente, né? Contribuição é que vai colaborar, né? Não atrapalhar, né? Treinar colaboradores para boa prática, né? Então, estou treinando a minha equipe, né? Isso é assim, isso é uma boa prática. Isso aqui, a norma exige. Isso é assim, isso aqui está na lei, tem que ser assim, né? E aí a gente consegue qualificar as várias instruções dentro de um panorama, né, de um panorama realista do que é o que está se falando, né? Então, eu preciso de ter o conhecimento da legislação e das normas técnicas para treinar adequadamente o colaborador, né? A pessoa não conhece nada de norma técnica e vem essa fala do Toninho, não se pode trabalhar sozinho em campo. E aí um aluno levanta a mão, pois se eu fizer isso eu vou preso, né? Eu tenho que pagar multa. Está em que lei? Isso é o quê? É lei estadual? É lei federal? É lei municipal? Né? E se você não sabe nada, não conhece as normas técnicas e a norma, você fica a ver navios, né? Numa pergunta muito simples, né? Incorporar ou não incorporar boa prática, né? Avaliando os custos, benefícios, conveniências, situações, né? Então, eu que já conheço o que estão me exigindo, eu consigo avaliar, né? E decidir por adotar ou não a boa prática dentro de um panorama realista envolvendo todas as facetas que envolvem aquela ação, né? Vou voltar aí no comentário do Toninho. Dependendo de onde nós estivermos, dependendo da ação, da complexidade da atividade, né? Dependendo dos custos envolvidos para ter uma segunda pessoa, dependendo dos riscos envolvidos na tarefa que nós vamos fazer agora, né? De repente, aquela, o trabalhar sozinho cabe, não é? Cabe. Mas aí eu preciso ter o conhecimento da legislação e das normas técnicas para que eu possa decidir e documentar a minha decisão, né? Escrever a minha decisão, né? Por que não? Né? Saber se posicionar, responder questões, emitir documentos a respeito da boa prática, né? Então fica fácil de documentar, de negociar, né? De esclarecer, né? E um baita etc aqui, né? Um baita etc aqui. Então a pessoa que só tem boa prática e vai para campo, ele está bem limitado, né? Bem limitado, muito fácil aí ele entrar em frias, né? Que não precisariam, já que as coisas estão escritas, né? As coisas no Brasil estão escritas, né? As coisas é o que a gente tem que fazer, as nossas responsabilidades e as leis, né?
Vamos para a cena 2, né? Agora posso, diante de uma exigência administrativa, né? Agora eu posso saber se a exigência está aquém ou se está além das exigências legais, né? Eu tenho que cumprir essa exigência administrativa, não tem problema, eu cumpro, né? Eu cumpro, mas eu tenho noção do que mais eu tenho que fazer, se é que eu tenho que fazer mais, não é? Cumprir essa exigência administrativa e providenciar as responsabilidades legais outras, caso existam, né? E no caso particular do SPDA, né? Vou voltar ali no caso do SPDA, do prédio de 3 andares, esse engenheiro, eu vou trazer para a legislação atual, tá? A cena aconteceu alguns anos atrás, mas vou facilitar aqui a nossa ilustração, trazer a situação para a legislação atual. Ele, sabendo de normas técnicas, das responsabilidades que tem que observar, ele ia ver que o SPDA tem que fazer análise de risco. Tem que fazer análise de risco, né? Mesmo para saber que não precisa de SPDA, captação de sida, aterramento, ali naquela edificação. Ele precisa documentar isso, né? E tem mais, tem mais. Ele ia ver que a própria obra dele, os funcionários dele trabalhando na obra, enquanto a obra está subindo, precisa de proteção de SPDA, fazer análise de risco, fazer estruturas, né? Eu fiz muitos projetos de SPDA para obras, né? Para obras. Por quê? Ele está na obra, é um trabalho. Se morrer por causa de descarga atmosférica, morreu um trabalhador por causa de descarga atmosférica. Como é que foi tratado o SPDA? Deixa eu ver aqui o SPDA, os projetos e as considerações. Ah, não tem não? Contaram com a boa vontade, né, de São Pedro, né? São Pedro que é o que manda as chuvas, né? Contaram? Né? Aí fica difícil, né? Saber se posicionar, né, quando necessário, emitir documentos, justificar sobre o assunto, né? Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, isso é muito confortável, porque você deixa tudo registrado, e isso também mostra ao seu cliente, ao seu contratante, né, que você tem um gabarito, que você sabe o que está fazendo, né? Que você se informou, está informado, né? Isso é muito bom, né? Trabalhar com a tranquilidade e cumprimento de minhas responsabilidades, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, né? E um baita de etc, né? Um baita de etc. Vamos agora para a terceira cena, né? Então, tem uma atribuição profissional. Agora posso, diante de uma atribuição profissional, não me encantar com reserva de mercado. Não existe reserva de mercado nas questões profissionais, porque quando você vê as exigências legais, existem sim responsabilizações severas e pesadas. Então você vai fazer um SPDA, vou colocar um arquiteto recém-formado, tá? Então, vou te falar, que eu dei aula em uma universidade e nesse quesito não diferem muito. Uma cadeira de 60 horas aulas, 60 horas aulas, um semestre, né? Será que ele viu? Será que ele estudou? Será que ele sabe suficientemente de SPDA para fazer um projeto conforme manda a legislação? Não tem reserva de mercado, gente. Tem reserva de responsabilidades, né? Avaliar a minha real capacidade de cumprimento dessa atribuição. Se o CREA fala, Alexandre, você pode, e eu vou virar para o espelho e falar assim, Alexandre, você deve? Você deve pegar isso aí? Ou não? O que você sabe disso? Qual é a sua experiência? Né? Inteirar-me de todos os detalhes legais decorrentes da atribuição. Se eu tenho acesso às leis, às normas técnicas, eu sei. Então, se esse arquiteto pegar lá a norma regulamentadora número 10, que eu tenho que observar as normas técnicas, e abrir 5419, ele vai ver que, no primeiro passo, a avaliação se é necessário SPDA, em qual classe de proteção, existe 4 classes de proteção, existe 4 facetas de danos, né, 4 aspectos de dano, ele vai ver que ele precisa de análise de risco. Parte 2 da 5419, né?
Então, ele pode se inteirar, em vez de se entusiasmar, né, gente? Em vez de se entusiasmar. Porque a atribuição profissional não garante que você faça esse projeto do jeito que você quiser, ué. Continua vigendo as exigências legais de outras ordens. Entre elas, a observância das normas técnicas. Cumprir as exigências legais na condição dos trabalhos decorrentes ou abrir mão do serviço necessário. Por que que não? Vamos supor, formei em engenheiro eletricista. O Alexandre tem atribuição de projetar subestação elétrica, ter tantos kV, tantos... Eu nunca projetei uma subestação elétrica. Eu, Alexandre, vou pegar esse trabalho porque o CREA falou que eu posso? Eu posso até me embrenhar nisso, né? Vou procurar parceiros, né? Vou procurar... Aí sim, né? Aí sim, né? Que é outra lá. Procurar parceiros, equipes, colaboradores que completem as minhas lacunas de conhecimento sobre as responsabilidades envolvidas. Aí sim, eu posso colaborar nisso, mas eu não vou ser o responsável técnico desse projeto. E nesse momento estaria aprendendo. Eu fui para a escola aprender engenharia e agora estou em campo aprendendo engenharia. Estou ampliando a minha atribuição profissional, estou ampliando os meus conhecimentos de responsabilidades, né? Mas é um assunto íntimo, não é? É um assunto íntimo. Não é um assunto de conselho de classe, ou não é apenas um assunto de conselho de classe. Né? Procurar o meu aprimoramento constante, né? Referenciado pelas exigências legais do assunto. Né? Ah, curso na internet, faça, mas não se contente com isso. Investigue o que está sendo dito. Investigue o que está sendo dito. Né? Investigue. Tem muitos sites com informações equivocadas ou desatualizadas. Muitos. Eu encontro muitos porque eu conheço as normas técnicas. Né? Algumas colocações muito sociais, né? Mas tecnicamente tá falho, algumas inverdades. Né? Então, não basta o CREA falar, né? Nós precisamos, né, exercer como se deve. Para isso, a gente precisa das legislações. Tem um baita de etc. aqui, né? Um baita de etc. Apenas algumas informações básicas aqui, eu achei oportuno trazer sobre baixa tensão e sobre SPDA, tá? Que eu trouxe, né? Tá lá, BNT, NBR 5410, instalações elétricas de baixa tensão. 209 páginas. 209 páginas. Aqui eu trouxe um brief dos índices, tá? É um brief aqui, eu cortei vários assuntos, né? Só para a gente ter uma noção de por onde anda a norma técnica, o que diz a norma técnica. Princípios fundamentais e determinação das características gerais, proteção para choques elétricos, contra choques elétricos, contra efeitos térmicos, contra sobrecorrente. Na instalação elétrica você tem corrente de curto-circuito, você tem corrente de sobrecarga. Como é que você trata isso em função das cargas, diferentes cargas em diferentes situações, né? E quando a gente fala em sobrecarga, a gente entra com o fator tempo. Essa corrente, você falou de corrente, é tolerável. Nessa instalação, nesse ponto, ela vai acontecer. Durante tantos milissegundos é tolerável. E para isso, os meus dispositivos vão estar preparados para trabalhar nessa situação e tomar decisões de proteção, de desenergização, quando ocorre um problema. E tomar as decisões de não desenergização quando não ocorrer problema. Coordenação, seletividade, tudo isso está em norma técnica. Né? O profissional de arquitetura, com 60 horas aulas, levantar a mão num projeto de baixa tensão e falar assim, deixa que eu faço, recém-formado, que ele pode sair da faculdade e falar assim, vou me especializar nisso. Tem muitos arquitetos que não entendem disso e vai estudar eletricidade. Né? Vai estudar eletricidade. E vai fazer os projetos conforme norma técnica. Excelente, isso é tudo que a sociedade quer. Né? Seleção, né? Os condutores, né? Você tem vários tipos de condutores.
qual que é a seção, qual que é o tipo de condutor, qual que é o tipo de isolante. Então, eu te pergunto, como é que vai ser a infraestrutura? Está acomodada como? É bandeja, está ao ar livre, é tubulação? Quantos cabos estão convivendo com esse cabo seu ali na infraestrutura? Tudo isso afeta questões de temperatura, de sobrevida do cabo e impactam na especificação pertinente, adequada, técnica de cada material que é usado em projeto. Tudo isso é projeto elétrico, né? Tudo isso é projeto elétrico. Vou sair do projeto elétrico. 5419 SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. São 4 documentos, 4 partes. A primeira está aí, os princípios gerais, 77 páginas, com várias informações de descarga atmosférica, né? Descargas subsequentes, tipo, tipificação, né? Muitos dados estatísticos, né? A parte 2, gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco, né? É a parte primeira do SPDA. Primeira, você faz o gerenciamento de risco para você identificar se precisa SPDA, qual o nível de proteção e quais recursos técnicos de proteção você vai usar, né? Eu já atendi algumas instalações, né, que pelas características eu fiz análise de risco e não precisava de captação de seda. Aterramento, equalização, sim, né? Então, documentei isso. Documentei isso. Está conforme norma técnica? Está conforme a lei, né? Está conforme a lei. Tem a parte 3, que é a proteção contra danos físicos de estruturas e perigos à vida, que é, a grosso modo, o escopo da antiga 5419, né? Captação, descida, aterramento, equalização interna, SPDA, externo e interno, né? Questões de materiais envolvidos em cada tipo, questão de SPDA natural, né? Tá tudo aí. E essa parte são 61 páginas, né, de texto técnico, né? E tem a parte 4 ainda, né? Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura, que é a parte de compatibilidade eletromagnética de amplo espectro, né? Então, cai um raio numa edificação e espera-se que os eletrônicos que lá estavam funcionando antes do raio, lá estejam funcionando depois do raio. Obra do acaso? Não, já temos conhecimento de engenharia para equipar, para dar robustez na instalação técnica, né? para, para minimizar as queimas eletrônicas, né? Queimas eletrônicas. Então, só para ilustrar, né, de que é uma temeridade, né, um arquiteto assumir esse tipo de projeto sabendo das consequências legais. Veja só. Não, eu vou partir para as conclusões. Acho que as conclusões eu escrevi sobre isso. Vou conversar sobre... lá, conclusões. Então, vou concluir aqui algumas coisas aqui desse encontro, né? Então, vamos lá, né? Temos legislação, regulamentos, normas técnicas que têm de ser obrigatoriamente atendidos, sob pena de responsabilidade civil e criminal nos trabalhos profissionais. Veja só, eu tenho uma lei falando que precisa ser observado normas técnicas. E houve uma morte na nossa instalação, e quando foram lá, não estavam atendidas normas técnicas. Então, esta morte é uma consequência de uma não observância de lei. O que isso significa? Abrimos o Código Civil, danos materiais e danos morais a todos que tiveram prejuízo naquele ato, naquela morte, naquela cena. Abriu-se o Código Penal, aconteceu uma morte porque não observou-se uma lei. E os acidentes de trabalho abrem-se, me fugiu a palavra. Abre-se processos civis, processos criminais? Sim, sim.
Eu falo que não existe acidente de trabalho, né? Acidente de trabalho é um substantivo abstrato. Ninguém mais vê em campo. O que existe são crimes. Não estou falando que foi provocado, mas existe a responsabilização. Então, se uma pessoa faz um projeto, assina um projeto, né? Ele está assumindo a responsabilidade civil e criminal de tudo que está ali e de tudo que ali não está e deveria estar. Essa é a consequência. Se alguém acha que isso é balela ou isso é brincadeira de criança, vá na internet. Vá na internet. Ações devido ao NR10, devido às normas regulamentadoras, estão lá. Processos civis com força. E processos criminais também, alguns. Processos criminais, vou dizer a verdade, sabe? Eles não vigoram, eles não vão muito à frente, não. Né? Porque o código criminal, desculpem aqui a ignorância, desculpem os mais letrados na parte da lei, né? Eu sou engenheiro apenas. Mas a sensação que eu tenho, o Código Penal é penalizar aquele que teve uma má intenção. Né? E, na realidade, nos acidentes de trabalho, vamos colocar dessa forma, apesar de ter ocorrido uma morte, que se o cara tivesse observado as normas técnicas ou a legislação, ela não teria ocorrido, né? Não houve uma intenção. Então, existem processos, são indiciados, mas, vamos dizer, de uma forma geral, não trazem maiores consequências. Agora, o civil, sim, né? Indenização, nossa senhora, danos morais, danos materiais, lelê, né? Ações regressivas. As boas práticas de campo, as exigências administrativas dos diferentes órgãos, e até mesmo as atribuições profissionais, tá, do conselho pertinente, né, tem menor prioridade em relação aos documentos da lei. Por favor, intere-se, estude. Né? Apenas com devido conhecimento dos documentos legais, podemos atuar em projetos e instalações de forma adequada às exigências legais. Senão, você não sabe, né? Você não sabe quais são as regras do jogo, não é? Você não sabe quais são as regras do jogo, tenho certeza, você não vai ganhar esse jogo. Eu acho. Né? E aqui, né? Um desabafo, ou vamos dizer, uma dica, uma recomendação, né? Projetos adequados significa minimamente. Abra a norma técnica pertinente, valendo a norma e providenciando e registrando. Já está aí nascendo o memorial descritivo. Né? Os itens normativos, registre o que você está vendo, registre a seu próprio bem as suas decisões. Né? Os itens normativos. Varra toda a norma técnica, termine o seu projeto lá no último item da norma técnica. Você passou por todos os itens. Você registrou todos os itens. Você providenciou tudo que a norma técnica diante de todos os dados ali, referências ali existentes. Né? Abra a norma regulamentadora do tema, né? Leia a norma regulamentadora, providencie e registre as exigências ali existentes nas questões de projeto. Né? Faça isso. Eu faço isso. Né? A 5419 conheço muito bem. E todo projeto de SPDA, eu trabalho com ela aberta do meu lado. Todo o trabalho. Né? E registro tudo. Eu lembro de um projeto que tinha um aparelho de ar, condicionamento de ar, para ser instalado na sobrelaje. Né? Corpo mecânico, corpo metálico. Né? Procurei no fabricante referências sobre questões de suportabilidade e descarga atmosférica. Não encontrei. Não tinha. Não tinha lá, tentei um contato e-mail, fiz algum esforço. Coloquei no meu memorial descritivo, né? O fabricante, em tal item, tal dado, em tal documento, não apresenta nenhuma referência sobre a suportabilidade a descargas atmosféricas. Tendo em vista que é um equipamento para trabalhar na sobrelagem e sem nenhuma recomendação, eu estou entendendo, me dou o direito de entender que ele pode trabalhar na zona 0A. 0A.
caso essa informação venha a ser alterada, é necessário fazer a questão de captação no aparelho. E considerei ele como um captor natural. Registrei, escrevi o que eu fiz. Isso sim, né? Esse é o assunto que eu preparei aqui para esse encontro, né? E espero que tenham gostado, que tenha sido útil, né? E até a próxima quarta-feira, onde eu trarei mais um vídeo aula, né? Vou deixar links aqui de vídeos que eu já postei, né? Um vídeo sobre o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, versus, né, o PPRA, né? O velho e bom PPRA, né, que estava previsto na velha NR09, né? E 2 vídeos curtos, né? A segurança começa com um bom EPI? É uma interrogação, né? E um outro vídeo também curto, né? Emitir os documentos obrigatórios resolve a questão da NR10? Né? Então, um grande abraço, obrigado aí pela audiência e até a próxima.